Caio, é o seguinte. Qual o papel, Caio, dos animais na existência? Foram criados apenas para viver e morrer ou também para servir de alimento para a gente? Não, Se eles for têm isso, Caio, não acho sentido. eles Pois têm um papel em si mesmos. É que a gente, o homem, esse antropocentrismo é tão miserável. É uma miséria, é um negócio desgraçado esse antropocentrismo. A criação para servir o homem ou para alimentar o homem é só um homem animal, o mais superior de todos na escala predatória, universal. Então, tudo está aqui à nossa disposição para a gente se servir. Não, o texto de Gênesis diz que o homem foi criado para ser um diácono da criação, para ser um servo da criação, não para se servir dela. A gente tem inteligência para usar o que é útil para a nossa sobrevivência e manter a criação. Se os animais sabem manter a criação, supostamente o animal com mais razão deveria ter muito mais consciência, deveria ter de fato consciência da preservação. Você pode ter certeza que se a humanidade fosse tirada do planeta hoje, daqui a vamos supor que toda a humanidade cessasse agora. Ok. Fôssemos abduzidos. Isso. Zerou. 7 bilhões e tantos, quase 8 bilhões de habitantes. Acabou. Sugados para sempre. Em 100 anos, a Terra já estava começando a respirar. Dizer que coisa boa. Os mares dá um começando detox a se limpar, na Terra. Ia dar uma limpeza brutal. Daqui a 500 anos, não precisava nem tanto tempo, daqui a 500 anos, os traços do homem quase não estariam mais presentes aqui. Daqui a 1000 anos, mesmo as nossas obras maiores, as nossas torres, os nossos prédios, estariam todos cobertos de vegetação, iriam virar pombais gigantescos, habitação de animais, de pássaros. Sim. Ia virar uma outra coisa. Daqui a mais 1500 anos eles não seriam mais nem verificados. Teria que haver trabalho arqueológico para tirar. Para achar. Né? Para achar. Então, o papo sobre preservação da terra só existe por causa da destruição do homem. Nós somos os grandes miseráveis e destruidores. Agora, o amiguinho que fez a pergunta, dizendo, Caio, é para comer, é para nos servir. Ou também para servir de alimento para o ser humano. Apenas para viver e morrer, ou também para servir de alimento. Agora, ele não é um animal para saber qual o sentido animal de ser animal. Você veja como o animal luta pela vida. Uhum. Porque para ele, lutar pela vida é o instinto do sentido dele ser. É uma outra presunção, é querer que a existência toda seja filosofada conforme as categorias de significado dos humanos. Agora, a minha própria vida é um absurdo. Pior ainda, porque eu nasço e sou ensinado a me alimentar. E depois parto para dentro, como um furioso predador. Uhum. Tendo que marcar meu nome na história, e quanto mais predador eu seja, mais chance eu tenho de ser um ser humano alfa. Depois eu morro, por mais forte que eu tenha sido e poderoso que eu tenha sido. E se não tem vida eterna, essa é uma existência absolutamente ridícula. Porque um animal viveu isso sem construir templos, sem matar por doutrinas, sem guerrear por religiões, sem ir à guerra por ideologias, sem querer tomar o território do outro por ganância, ou por interesse econômico, nem por abastança, nem para acumulação, nem para nada do que a gente faz. De modo que
se você está preocupado com isso, fique preocupado com a sua vida, porque sem sentido é a sua vida, e não a de um gato, e não a de uma arara, e não a de um elefante, que, por exemplo, uma manada de elefantes tem muito mais lição para dar sobre comprometimento humano, materno, de uma mãe com a sua manada, do que frequentemente de uma mãe humana para com os seus filhos e suas famílias. Nós somos muito presunçosos e achamos que o fato da gente conseguir fazer essa pergunta nos põe num lugar superior em relação àqueles que não têm essa pergunta, porque não têm essa questão, porque para eles a existência não foi feita com as qualificações mentais, cerebrais, psíquicas e espirituais que nos caracterizam. Então, se nós somos tão mais superiores assim, por que a gente vive de modo tão inferior àqueles em relação aos quais a gente diz que sejamos superiores? É esse antropocentrismo que quer medir a existência e até o significado da vida animal a partir de nós, especialmente uma pessoinha como você, que só encontra animal em casa, né? Vai para a mata para você conhecer animal. Mas a moçada, quando pensa em animal aqui, eles estão falando dos domésticos, é gato, cachorro, essas coisinhas que ficam ali dentro de casa, Pardalzinho sustentados por nós. também. Um pet. Sem autonomia, é um petzinho. É pet. E isso para mim nem é animal, isso é brinquedo de gente grande. E com cujo brinquedo eu não consigo me entreter em nenhuma forma de brincadeira. Porque quando o pessoal enxerga um animal real, vivendo na natureza, eles correm. Não sabem nem o que é isso. Não sabe lidar com a parada. Não, tem pavor. Uhum. Nós somos uns habitantes da Terra que temos pavor do que naquilo que pré-existe a nós na Terra. Ou a gente mata e descobre que pode comer, ou a gente foge da coisa. E foge atribuindo ao animal um antagonismo em relação a nós que não existe. O animal não é um antagonista. Ele não tem nada contra nós, no máximo ele se defende. E existem alguns mais inteligentes que já perceberam que a aproximação do homem é muito perigosa. Então, eles já vivem num molde de reação. Ficam mais de... Porque já tem uma certeza animal acumulada dentro deles de que o contato e o convívio com os humanos pode ser um perigo para eles. Mas é só ler Romanos 8 sobre a criação. A criação geme, escreve aí, a criação geme. Vamos lá. Quando Paulo diz que a criação está sujeita à vaidade, ela existe gemendo sob a vaidade imposta pelos humanos. Paulo, por exemplo, quando falou isso, estava sobretudo chocado com o circo e com a manipulação das bestas feras. Mas olha só aí, tem tanta coisa sobre criação, gemidos e esperanças, gemidos que elevam o ser. Entre angústia, gemidos, esperança e certezas. E aí, um papo de graça sobre a carta de Paulo aos Romanos. Tudo isso vai passar, a bênção da dor, tudo isso nisso vai encontrar os gemidos da criação aí e a embaixo. Esperança que salva. Gemidos da criação. Então vá aí e veja e aprenda muito mais a respeito disso. Mas Paulo diz em Romanos 8 que a natureza geme e suporta angústias até agora, esperando junto com aqueles que têm esperança em Cristo pela chegada do dia da redenção, pela manifestação gloriosa e redentora dos filhos de Deus que assambarcará e abençoará toda a criação. Como diz o profeta Isaías, quando descreve uma existência natural na qual há uma
uma desinimizade, onde começa a surgir uma pulsão instintual amiga entre o ser humano e a criação e uma resposta amiga da criação para com o ser humano. Isaías 65, por exemplo. E há vários textos a esse respeito. Mas procure aí que você vai se aprofundar muito mais, tá bom, meu filho? No meu portal. Beijo para você.